Obrigado. Primeiramente, queria agradecer o convite ao Clube Petro e Ricardo. Parabéns pelo evento. A gente que organiza evento lá em Minas sabe como é que é difícil fazer um evento desse porte e com tanta qualidade, com tanto revendedor bom. Bom, eu acho que fazia diferença para mim, para vocês agora, era só se eu liberasse todo mundo para cerveja, né? Que nós estamos em cima da hora. Acho que seria uma coisa interessante. Vou procurar ser bem breve, tá? Vou contar aqui. Eu não vou contar, acho que a minha provocação para vocês aqui não é contar história minha, não é contar história de sucesso ou case de sucesso. Depois de escutar tanta gente com tanta competência falando, eu aprendi, em cada uma das apresentações aqui, eu anotei alguma coisa que eu vou levar para a minha rede. Mas o meu convite aqui para vocês hoje é para falar de vocês, é para falar de revendedor. Eu vou contar a minha história tem altos e baixos, mas ela tem uma coisa que eu acho que faz a diferença. Eu sempre quis fazer a diferença. Desde pequeno, eu quis fazer a diferença. Eu sabia o que eu queria, eu estudei, me capacitei, e as pessoas falavam comigo, mas para que você está estudando? Você não precisa estudar. Você vem de família que tem condições, para que estudar? E eu nunca parei de estudar. Eu acabei de fazer, esse ano eu fiz um curso aqui em São Paulo, no IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, um curso de conselheiro. Para quê? Eu quero ser conselheiro. Conselheiro de quem? Conselheiro de grandes empresas e conselheiro da minha empresa. Eu quero, em talvez 10, 12 anos, me afastar e estar no conselho da minha empresa, com uma empresa tocada profissionalmente. Então, mas o que eu quero convidar vocês é, não tem prazo para a gente se capacitar. Às vezes algumas pessoas vão falar, pô, mas eu estou velho, minha vida já está feita, eu não preciso de nada. Precisa. Uma parte da minha palestra aqui, ela foi baseada na aula que vocês assistiram hoje do Zeca, que me tocou muito a aula dele. A gente teve uma manhã inteira na Fundação Dom Cabral com ele, e ele não teve um slide na apresentação, só falou. Autoconhecimento, como é que é? Você está feliz? Você está feliz com o que você está fazendo? Às vezes você está rico e não está feliz. Você está feliz com seu filho, com a sua esposa? Está indo bem? Ele falou muito de inteligência emocional. Num momento, ele parou a aula e falou assim, agora você pega uma pessoa do seu lado, e nós vamos sair lá do lado de fora da lagoa e vamos andar do lado de fora da lagoa. O campus da Fundação Dom Cabral, para quem não conhece, é o melhor campus da América Latina, fica na beirada de uma lagoa, fora da região de Belo Horizonte, é espetacular, parece que você está nos Estados Unidos, não deixa nada a dever aos grandes campos. E eu saí de lá até com uma amiga que está aqui, a Aline, está ali, fez minha colega de curso. E essa coisa me tocou, de você repensar se você está fazendo a coisa certa, de equilibrar os pratinhos. Então, uma parte da minha apresentação foi isso. Eu queria vir aqui falar de empreendedorismo. Eu acho que eu tenho uma coisa empreendedora. Eu gosto de montar coisa. Hoje, na minha empresa, eu faço o que eu gosto. O que é? Comprar outra empresa, achar um posto, construir um posto, montar um negócio novo. Eu tenho uma rede hoje, que eu comecei pequena, com 9 funcionários. Hoje são 30 empresas. Eu estou construindo 5 postos nesse momento, reformando 2, e acho que está pouco. Eu venho aqui e falo, poxa, mas dá para fazer mais alguma coisa. Eu gosto disso. Mas então eu vou começar aqui. Isso foi só um panorama, e agora vou falar dos meus altos e baixos e falar desse fazer a diferença. Tá? Então, para começar da minha história, eu não nasci careca, não, para quem achava que eu nasci careca, eu comecei pequenininho aí, ó, tinha cabelo. Tá? Eu acho que pelo estresse, pela minha agitação. Um dia eu assisti uma palestra que o cara fazia palestra correndo. Eu tenho vontade de fazer palestra correndo para um lado e para o outro. Eu tenho dificuldade em ficar quieto. Mas então eu comecei pequeno, né? Sempre gostava, meu pai era empresário. Quer dizer, vou voltar até um pouquinho antes. Antes de mim. Onde que eu aponto aqui? Aí. Bom, na verdade, o meu avô era arquiteto. Meu avô era conhecido. Meu avô projetou o Mineirão. Projetou a reitoria da UFMG, em Minas Gerais, projetou a escola de arquitetura da UFMG, em Minas Gerais. Então, meu avô era famoso, era conhecido. E meu pai tinha condições e tudo, mas meu avô morreu muito cedo. Muito cedo. E apesar de famoso, apesar de ter feito grandes projetos, apesar de ser professor da UFMG, da rua em frente à reitoria do campus da UFMG, ter o meu nome, eu tenho o mesmo nome dele, ele morreu e não deixou muita coisa. Deixou uma casa e um carro e umas dívidas para meu pai pagar. E meu pai, então, foi ser vendedor de box. Ele trabalhava numa empresa, vendia box, começou a medir e vender box. E trabalhando, vendendo box, um dia falou, vou fazer meu próprio box. E começou a montar a serralheria dele.
e começou a fabricar box. Do box virou janela de ferro, da janela de ferro virou janela de alumínio, da janela de alumínio virou janela de PVC. E se tornou uma das maiores serralherias de Minas Gerais, trabalhando para grandes grupos com exclusividade, consultora líder, por exemplo, por mais de 10 anos. E fizemos obras fora do Brasil, no Iraque. E quando eu comecei, eu falava assim, meu pai saiu do nada e fez isso, eu tenho que ser mais. Eu fui sombra dele, né? Eu comecei a trabalhar na empresa dele lá com 16 para 17 anos, era sombra, participava das reuniões, mas então falava assim, pô, tem que ser mais, para eu ser mais eu tenho que estudar muito, para estudar muito tem que trabalhar muito. E sempre foi meu foco. Formei em Federal de Administração, assim que formei, fiz pós-graduação em Finanças, depois fiz o MBA Executivo na Fundação Dom Cabral, isso em 2003, fui da primeira turma, uma parte na Sauder Business School em Vancouver, no Canadá, depois fiz mestrado, enfim, não, como eu disse para vocês, não parei de estudar e continuo estudando. Continuo querendo fazer diferença. E isso foi muito importante na minha vida. Porque, apesar disso tudo, talvez similar ao meu pai, que teve um pai famoso e depois não tinha muita condição, meu pai resolveu aposentar muito cedo. Ele tinha sócio e, com 52 anos, ele parou de trabalhar. Tinha uma condição boa, tinha alguns imóveis, mas a condição boa para se manter. E ele comprou um terreno para a gente e deu o terreno para mim e para o meu irmão, que a gente montou o primeiro posto, que é esse posto aqui, ó, posto Pica-Pau, lá em Belo Horizonte. Esse posto, eu comecei ele com 9 funcionários, não tinha ninguém, eu e meu pai, no segundo andar ali em cima que vocês estão vendo. Eu ficava lá, eu contava dinheiro, eu fechava caixa, eu contratava, eu demitia, eu ia para o roubo, tinha assalto, eu ia lá para 1h da manhã. E essa foi minha vida durante um tempo. Apesar de todo o estudo, eu estava lá. À tarde, sempre eu descia para a pista para bater bico. Por quê? Porque ficava cheio, só tinha 9 funcionários. E o posto começou com 80 mil litros, foi para 160 mil litros, e eu já queria fazer alguma coisa, aí eu comprei um caminhão. Aí você vê que ainda tinha um pouco de cabelo, o posto já me tirou grande parte do cabelo, mas ainda tinha um pouquinho de cabelo. Comprei o caminhão, muito ousado, já mandei logo uma carreta, vocês podem ver quem entende de caminhão aí, 30 mil litros de combustível, mas o posto vendia 120 mil litros, errou demais, errei mesmo, a carreta ficou lá parada, o que eu vou fazer com essa carreta parada? Eu herdei o motorista. O motorista que eu comprei o caminhão usado, ele transportava milho. Eu falei, pô, se ele transporta, você não transporta milho? Eu falei, boa ideia. Carreta fazia a primeira viagem, domingo para segunda de madrugada, enchia o tanque, fazia mais uma e ficava cheia. Eu desengatava, só tinha uma outra graneleira, engatava na graneleira, ia para a Ceasa ali, carregava cimento para Brasília, de Brasília ia lá perto, comprava milho, e trazia milho para Belo Horizonte. A carreta descarregava, engatava no combustível de novo, fazia a segunda viagem. Estava indo tudo muito bem, falei, tem que crescer mais, tem que crescer mais. Aí visitei uns postos Texaco lá perto de mim, esse posto era Texaco, e consegui com o dono do posto para transportar para ele. O posto dele era muito grande. Falei, agora estou resolvido, vou transportar para esse cara, ótimo. Aí fui na Texaco, a Texaco falou, transporte lá é meu, você não vai entrar. E eu era novo, com aquela faca no dente, aquilo lá ia ser um sucesso para mim, eu poder comprar um apartamento, trocar meu carro. Não me deixaram transportar. Fiquei muito arrasado, muito arrasado. Eu não sabia o que fazer, o transporte não estava dando dinheiro. Para eu transportar o milho, eu tinha que voltar com 36 toneladas, o caminhão só carregava 27, tinha que carregar excesso. Falei, isso não dá para mim. Não posso fazer coisa errada, esse caminhão vai ter um acidente aí e eu vou perder meu posto. Fiquei muito chateado, essa época foi um revés que eu tomei e vendi o caminhão. Poxa, primeiro insucesso, vendi o caminhão. Vendi o caminhão, o que eu fiz? Comprei meu primeiro apartamento com 25 anos, um apartamento de 42 metros quadrados. Meus amigos falaram, Cadu, você é doido, seu apartamento é menor que a cozinha da casa da sua mãe. Eu falei, mas eu quero ter independência. E ia na casa da minha mãe no fim de semana, lavava minha roupa lá, mas eu tinha o meu apartamento. Enfim, chegaram os anos 2000, 2002... Guerra de preço, Belo Horizonte nas praças, que é a maior guerra de preço. Esse meu posto, que era pequeno, já vendia muito, estava vendendo 700, 800 mil litros. Em 2002, 2003, só de gasolina e álcool, nós não estamos falando de diesel, postaço, né? Postaço. Do ano de 2000, deu um prejuízo de 120 mil reais. O valor de hoje, mais ou menos R$1,5 milhão de prejuízo. Meu pai falou assim, problema seus. Eu já pude ajudar vocês construindo esse posto. Agora, se você não consegue, vende. Falei, pô, mas será que nós vamos vender? Abrimos prazo na Texaco, a gente só comprava à vista. Começamos a comprar com 7 dias a gasolina e 10 dias o diesel. Era para salvar o prejuízo. E continuamos, o nosso contrato estava quase vencendo, melhorou um pouquinho, enfim. Falei, para que eu vou ficar nisso? Meu irmão já tinha crescido um pouquinho, já estava trabalhando comigo. Eu falei assim, não vou continuar no posto de gasolina. Eu estudei muito para estar aqui, correndo risco, e chegar no final do ano perder dinheiro. Eu vou contar um caso interessante para vocês de formação também. Eu estava de férias em Salvador, para pegar um aviãozinho lá para ir para Morro de São Paulo de férias.
e estava no aeroporto, chegou uma mulher super bonita, falando espanhol, hablas espanhol, pedindo informação, eu fui ajudá-la, eu entendia tudo que ela falava, ela não entendia nada que eu falava com ela. Eu falei, aí chegou uma pessoa, eu estava solteira, chegou um cara falando espanhol, dominou a situação. Eu falei, putz, grilo, por que eu não falo danado espanhol? Estudei, fiz vários cursos, fiz fora, falo inglês fluente, não falo espanhol. Quer saber? Voltei de férias, entrei no curso de espanhol. Me matriculei no Hablar, fiz 3 anos de aula, depois aula particular, formei em espanhol. Por que eu estou contando isso tudo? Porque nesse momento minha vida deu uma outra reviravolta. Eu estava insatisfeito com o posto com prejuízo, só eu e meu irmão, esse currículo todo, falo inglês, falo espanhol, falo tudo e não ganho dinheiro, estou pagando para trabalhar. Tive um convite para assumir, e eu queria morar fora do Brasil, já tinha feito uma viagem internacional, feito curso em inglês, eu fiz uma viagem de 2 meses pela Europa com minha namorada, terminei a viagem em Londres, fiz um curso de 1 mês de inglês em Londres, peguei um avião, fui para Nova York, fiz um curso de Business English de Nova York com 21 anos. Para quê? Dono de posto de gasolina. Para que eu fui estudar inglês em Nova York? E, nesse momento, apareceu uma oportunidade, o cara me chamou, você quer tocar uma empresa de biotecnologia que produz uma lente intraocular e você vai ter que morar na Europa? Eu falei, opa, que beleza, claro que eu quero. Não precisava nem me preocupava com salário, qualquer coisa eu ia, já não estava ganhando nada no posto, e lá em casa meu pai era rigoroso pra caramba, não deixava a gente tirar dinheiro. Bom, enfim, fui ser CEO de uma empresa startup que fazia uma lente intraocular fabulosa, referência mundial até hoje, chama Anel de Ferrara, Ferrara Ring em inglês e Anillos de Ferrara em espanhol. Então, fui assumir essa empresa, fiquei nessa empresa 3 anos, fui CEO dessa empresa e o que eu fiz? Abri 34 países para exportação para essa empresa. Então, aí estou eu na Arábia Saudita, com o estande, fazendo algumas apresentações, aqui eu assinando um contrato de distribuição, entregando a Arábia Saudita e Oriente Médio para esse cara aí. Tem casos engraçadíssimos, não dá para eu contar para vocês, porque meu tempo é pequeno, mas você lidar com as pessoas, com as médicas de burca, e tem muitas histórias para contar. Enfim, isso aí eu fazendo uma palestra para os médicos em Dubai. Eu não sou médico, mas eu falava lá, eu tinha experiência para falar e levava um médico sempre para fazer as cirurgias. Mas eu entrava nos blocos cirúrgicos também. Ó. Aí estou eu lá em Bahrein, fazendo uma cirurgia no olho, né, eu lá acompanhando, mostrando para a parte técnica, e um médico brasileiro que estava comigo operando. Bom, essa empresa foi muito bem. E foi muito importante, porque nesse momento eu falava espanhol, eu falava inglês. Se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse feito isso tudo, quando eu fui ser entrevistado para assumir essa empresa, o cara que leu meu currículo falou assim, você fala inglês? Falo. Então, a partir de agora, a entrevista é em inglês. Aí começou a entrevista em inglês. Aí, metade da entrevista em inglês, ele falou assim, você fala espanhol? Eu também falo. Então, passou para espanhol. Aí, a segunda metade da entrevista foi em espanhol. E foi muito importante, porque dos 34 países que eu exportava, metade falava inglês, metade falava espanhol. Até que, mexendo nessa coisa de biotecnologia, me veio um fundo de investimento, um venture capital, e fala assim, poxa, gostei de você, você quer assumir a minha empresa? Uma empresa que nós colocamos 2 milhões de reais, você quer assumir essa empresa? Eu falei, pô, mas empresa de quê? Oncologia. Eu falei, tá louco, oncologia? Eu sou administrador de empresa. Não, mas você gerencia uma empresa média, 3 anos, nós te acompanhamos, você tem que vir gerenciar essa empresa. Você vem ser CEO dessa empresa. Eu falei, poxa, tudo bem, mas eu estou muito bem aqui, eu ainda tenho minha empresa familiar. Eu vou. Mas eu quero um pacote de remuneração. E eu não sei eu não sei trabalhar como empregado. Eu faço a diferença. Não importa se eu sou empregado, eu quero trabalhar como dono. E eu trabalhei tanto como dono nessa empresa de oftalmologia que esse fundo me convidou para gerir a outra. Eu falei, eu vou, mas eu quero stock options. Eu quero stock options. O que é stock options? Eu quero X% dessa empresa se eu performar. Ok? Ok. Assumi minha segunda empresa médica, essa de oncologia. Tá? Esse aí é um fundador, um cara extremamente capacitado, esse carequinho aqui do meu lado. Você vê que eu já estou completamente careca, né? E não foi o posto também. O posto contribuiu, você viu que eu tinha pouco cabelo. Esse médico é um cirurgião oncológico, tem pós-doutorado nos Estados Unidos, ficou 6 anos nos Estados Unidos e voltou fazendo essa empresa que fazia validação de droga para a indústria farmacêutica americana e europeia. A gente importava as drogas dos Estados Unidos e da Europa e ministrava nos pacientes aqui completamente de graça. Então, a mulher que tem câncer de mama, estágio 3 metastático, não tem opção terapêutica. A gente importava a droga mais avançada, estava na fase final de teste, antes de sair para o mercado, e acompanhava com os melhores médicos do Brasil com exames semanais. Exames que custavam, às vezes, 15 mil reais, mas tudo bancado pela indústria farmacêutica internacional. Experiência muito legal, fiz várias feiras internacionais novamente, mas a gasolina não saía do sangue, né? Você vê que eu estou aí viajando lá na Arábia Saudita, de terno, estou eu lá num postinho, tirei a foto, falei, poxa, um dia eu vou colocar uma foto dessa lá no posto, quando eu voltar. E o que aconteceu? Essa empresa fez água,
eu consegui mais 2 rodadas de investimento, capitalizando muito a empresa, queimamos todo o fluxo de caixa dela. Intencionalmente, o fundo, os acionistas, eu me reportava a um conselho de administração, inclusive com o Armínio Fraga, era um dos acionistas, o fundo dele. Mas, por questões regulatórias, Anvisa, CEP, CONEP, a gente não conseguia trazer as drogas a tempo, enfim, a empresa gastou o caixa todo e fechou. Quase fechou. Antes dela fechar, aconteceu um acidente no meu posto, era um posto só, meu irmão estava lá, meu irmão era novo, trabalhava um pouco também, mas a gente teve uma tempestade enorme e destruiu o posto. Esse posto sempre tinha sido 24 horas, e nesse dia aí a gente destruiu 14 carros, graças a Deus ninguém se feriu. Se vocês observarem aquele carro que está ali embaixo, aquele que foi esmagado, tinha um casal com uma criança, ninguém teve um arranhão nisso aí. Graças a Deus. O seguro pagou metade da cobertura, o resto nós tivemos que bancar, os carros, enfim, bancamos tudo. E no dia seguinte que eu cheguei para trabalhar, eu fui para lá no posto à noite, no dia seguinte a gente chegou já com a empresa de engenharia para cortar a cobertura. E o cara que trabalhava comigo no escritório, nessa época eu tinha um auxiliar, estava conversando, ele e meu irmão chorando lá, poxa, quebramos, não vai ter jeito e tudo. E ele me contou isso, eu não lembrava. Ele me contou isso no happy hour há 3 semanas. Ele falou que eu cheguei e falei assim, nós vamos reconstruir. E aí, o que aconteceu? Eu tinha uma coluna aqui, eu queria fazer, esse posto era um pouco de diesel, um pouco de gasolina. Eu queria mover uma coluna de diesel e transformar esse posto só em gasolina. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, nós vamos reconstruir. E nós vamos fazer isso do maior posto de Minas Gerais em abastecimento simultâneo, vai ser esse posto. E foi isso que a gente fez. 4 dias depois, a gente começou a funcionar, 4 dias depois, sem cobertura. E as filas do carro. E o mercado de Minas sempre teve guerra de preço. Nessa época, o posto já vendia 700, 800 mil litros. E a gente começou a trocar tanque, tinha os tanques da Texaco, bomba da Texaco. Enfim, fizemos a reforma toda que precisava ser feita e já começamos ele sem a marca da Texaco. E eu tinha prometido que eu nunca mais assinaria um contrato com a distribuidora na minha vida, porque a Texaco quase me quebrou, por culpa dela não querer entrar na guerra de preço. E aí, a Shell veio e eu falei assim, muito agressivo, eu falei, não assino. Ela falou assim, eu ponho uma cláusula de saída para você. Aí eu falei, então tá bom, então eu assino. Aí assinei com a Shell, olha a quantidade de bomba que tem nesse posto aí, tudo de gasolina e álcool, Durante a reforma, esse posto não vendeu menos de 1 milhão de litros. Na hora que acabou de essa reforma, ele foi para 1.400, 1.600, bateu 2 milhões de litros de gasolina e etanol, só esse posto. E aí a gente já tinha pego o segundo posto, que veio junto com a Shell, um posto próprio da Shell, mas já que começou a dar um pouco mais de movimento. E aí eu voltei, poxa, fiquei feliz, começou a conveniência também, voltei com voltei com o caminhão também, já o segundo caminhão, começamos a transportar, e aí eu comecei a falar, poxa, agora o negócio está ficando bom. Agora eu montei 1, 2, 3 empresas, eu sou fera, tudo que eu botar a mão agora vai dar dinheiro, eu vou crescer, vou ficar rico. Aí pensei, gas station, né? Vou montar uma agência de carro, porque quando eu ia vender carro, eu botava o carro no posto, vendia na hora. Então o que eu fiz? Gas station, car station. Comecei a vender os meus carros, dos meus amigos, e botei todos os carros no posto. Sensacional, mais uma empresa, que ótimo, agora já são 4 empresas, vou ganhar muito dinheiro. O que aconteceu? Vendi os carros, dificílimo, todos os carros usados, o cara vem com quilometragem alta, tem que baixar a quilometragem do carro para vender, eu não faço isso, o carro estava com 100 mil quilômetros. Mineiro, eu quero comprar carro de 100 mil, não compro carro de 100 mil quilômetros, eu não consegui vender os carros, bom, enfim, fracasso. Passou 2 anos depois, botei dinheiro, perdi, fechei essa empresa aí, e ela não foi para frente. Bom, mas o que eu estou querendo passar para vocês? Eu sempre estudei muito, eu sempre me preparei muito, mas as coisas não acontecem linearmente. Às vezes a pessoa olha para mim e fala, o Cadu chegou lá, é fácil. Não teve nada de fácil. Várias coisas que eu montei, fechou. Várias coisas foram difíceis. Muitas vezes o posto deu prejuízo, e você volta, e você reinventa. Mas, enfim, a gente continuou, cresceu, montamos mais postos, a rede foi crescendo, pegamos postos de outras bandeiras, aumentamos a transportadora, e eu sempre pensei grande. Vocês já viram, eu montava a transportadora, meu primeiro caminhão tinha pica-pau. Depois eu parei de colocar pica-pau. Por que, Cadu, que você parou de colocar pica-pau? Porque eu queria transportar para outro. Então, a minha transportadora chama Energy, transportando qualidade, que eu transporto para mim e transporto para outros. Hoje, meu transporte, 40% é meu, 60% eu transporto para terceiro. E a transportadora cresceu, montei uma franquia de troca de óleo.
Essa troca de óleo é a melhor, sem falsa modéstia, é a melhor troca de óleo do Brasil. Se vocês entrarem no meu site, eu tenho 30 lojas dessa hoje. Eu tenho São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, interior de Minas. Eu tenho 8 lojas próprias e as outras são franqueadas. Mas o meu contrato de franquia não é esse contrato de franquia leonino, não. Qualquer um de vocês quiser montar uma loja minha, eu ponho no contrato que você não tem que comprar nada meu, você pode sair a qualquer momento, você não tem que pagar multa, você não tem que pagar nada. E o que eu faço para poder rentabilizar? Eu comecei a trazer novidades. Então, eu fui para a China. Aí, na China, eu comecei a fabricar filtro. Porque eu fabrico filtro na China, essa é a minha marca, eu fabrico 13 filtros que correspondem a 40% das minhas vendas. E lá, eu vendo. Se você compra um filtro por R$10, eu te vendo ele por 7. Se você comprar 1.000 filtros, você já economizou R$3.000. Se você me pagar 1.000 por mês de taxa, tá bom, você está feliz com a franquia. E aí depois viemos com marca própria também. Hoje nós temos todas as marcas, Petrobras, Shell, Ipiranga e Bandeira Branca. Saímos do posto, depois de 20 anos no posto de gasolina, saímos, porque o posto, cada escritório estava de um lado, fomos para um prédio. Esse prédio não é todo nosso não, tá, gente? É só uma salinha lá. Um dia talvez fique, mas é um prédio bacana na zona sul de Belo Horizonte. Temos uma empresa de gestão que gerencia todas as nossas empresas, outras empresas. É um CSC, né? Agora, essa empresa, eu quero fazer um spin-off para começar a gerenciar outros tipos de empresa. E aí aconteceu um fato, já estou terminando, gente, aconteceu um fato que eu tive um cisco no etanol, fui multado, R$20.000, e meu posto foi para a página da ANP como posto que está adulterando o combustível. Fiquei revoltado com aquilo, como é que pode não poder ter cisco? Né? Um dia voando, eu li uma água mineral tem resíduo sólido de evaporação, e o etanol e a gasolina não tinha. Sou muito amigo do Paulo Miranda, comecei a falar, Paulo, Minas Petro tem que fazer isso e tudo. E aí estava na época de sucessão do Minas Petro, o Paulo me convidou para ser presidente, eu não queria, não tinha a menor vontade, dizendo que você trabalha muito, não recebe R$1. Tem algumas pessoas aqui que são lá do Minas Petro que conhecem, mas, enfim, assumi o Minas Petro em 2014 para ser presidente do Minas Petro, que quem não conhece é o maior sindicato de postos de gasolina do Brasil. Nós temos uma sede própria de 7 andares em Minas Gerais, representamos 4.400 postos. E, enfim, como fazer a diferença nisso aí? Peguei pronto uma instituição de 60 anos. O que eu vou fazer para fazer diferente aí? Bom, vamos inovar, vamos trazer gente nova, algumas pessoas aqui, alguns diretores aqui que estão comigo, que são pessoas novas, que querem fazer a diferença, que querem defender o revendedor, brigamos, conseguimos mudar a legislação no Brasil para o cisco do etanol, enfim. E depois trouxemos o estudo, né, para a Fundação Dom Cabral, para o Minas Petro e para a revenda. Criamos um curso com a Fundação Dom Cabral em Belo Horizonte, hoje que já está na 4ª turma, que é um curso de 8 meses. Várias pessoas do Brasil estão indo em Minas falar, e agora lançamos um módulo internacional. Em outubro nós vamos passar 7 dias tendo aula em Stanford, com tradução simultânea e visitando empresas disruptivas. Tá? Então, é uma forma da gente tentar um mercado tão ruim. Como é que a gente pode ganhar dinheiro nesse mercado sem fazer, né, sem combinar preço, sem nada? A gente tem que fazer o quê? Capacitar a pessoa para ela saber fazer conta. Bom, estou terminando. Isso aí foi uma outra coisa que, por eu ter essa formação que eu falo inglês, as distribuidoras hoje elas querem ter bastante lucro. E elas têm ação na Bolsa. Como equilibrar isso? Eu falei, bom, vou começar a falar para investidor. E comecei a falar para vários investidores no Brasil, dando a minha opinião pessoal, não como presidente, mas como revendedor, de qual companhia que eu gostava mais. É da Shell, da Petrobras, da Ipiranga? Qual companhia a companhia que me deixa ganhar um pouquinho mais de dinheiro, eu vou fazer mais negócio com ela. E aí me chamaram, a XP me chamou para fazer um roadshow nos Estados Unidos. Eu falei para 12 fundos de investimento sobre a minha visão disso. E na revista a gente fala, o pão de queijo chegou em Nova York. É uma forma da voz do revendedor está chegando lá em Nova York, defendendo a revenda. Bom, gente, isso aí, só para terminar, agora já estou realmente na fase final, é trazer um pouco do que o Zeca falou. O que é fazendo a diferença? O que eu convido vocês a fazer a diferença? Vocês estão fazendo a diferença no negócio de vocês? Vocês são filiados ao sindicato de vocês? Ou vocês estão nesse mercado e, não, deixa o sindicato lá que trabalha. Quem que trabalha no sindicato? O sindicato que eu conheço, nenhum sindicato do Brasil paga o diretor ou o presidente para trabalhar. Vocês estão fazendo a diferença? Está vindo esse monte de mudança aí. Verticalização, venda direta. Vocês estão fazendo a diferença? Vocês estão engajados?
Vocês estão fazendo a diferença para os funcionários de vocês? Aí o Minas Petro agora está lançando uma campanha para tentar fazer diferença social também. Eu acho que como empresário, como instituição, a gente tem que dar algo mais. E é o que eu tenho tentado fazer hoje no Minas Petro, nas minhas empresas, é fazer a diferença. Em todas as ações que a gente vai fazer, é tentar, eu brinco que é faca no dente. Eu não entro em nada que não seja para transformar ou para entregar um resultado. Tá? E por fim, como é que a gente faz isso tudo? Ao mesmo tempo, com família e tudo. Aí foi o Dia dos Pais, meu pai, meu irmão, que é meu sócio, meus 2 filhos e minha sobrinha. Além de tudo, cuidar da família, é o que o Zeca fala. Aí vem a inteligência emocional, que é o mais difícil, né? Ou seja, tem que ser bom pai, bom marido, bom filho, bom empresário, bom ente na sociedade e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente fica como esse equilibrista aí. Obrigado.